Bom, eu vou dar sequência na apresentação. Eu queria falar aqui para os senhores sobre diagnóstico diferencial da síndrome do piriforme. E vou falar sobre o tratamento. Só que eu vou fazer um geralzão do diagnóstico diferencial. Eu acho que cada diagnóstico diferencial cabe aqui uma apresentação. O que pode dar dor na região glútea profunda? Uma patologia intraarticular do quadril, por exemplo. Vejam aqui, isso daqui é um labrum acetabular, isso daqui é uma lesão de cartilagem. Percebam quanto essa cartilagem está solta nessa região. Isso aqui é o caso clínico de uma paciente de 26 anos, 24 anos, que tinha uma dor na região glútea profunda e dor na região anterior do quadril. Como que a gente faz o diagnóstico nesses casos? Coloca-se uma agulha, o paciente pode estar sedado ou não, dependendo da sensibilidade da dor do paciente. Injeta-se anestésico dentro da articulação. Se a dor do paciente melhorar na região anterior e na região posterior, aí a gente pensa numa causa que vem de dentro da articulação. Então, a gente também tem que pensar nas causas lombares, discos, facetas articulares, em todas aquelas outras causas que eu falei no começo da apresentação, que são as bandas fibrosas, impacto isquiofemoral, síndrome do músculo obturador interno. Temos que pensar nas sacroiliacas como causa de dor na região. Vejam aqui a proximidade da sacroiliaca com relação ao piriforme. Olha aqui o músculo piriforme. Então, uma disfunção da articulação sacroiliaca certamente vai irritar esse músculo piriforme. Uma disfunção, um trabalho inadequado, uma disfunção mecânica ou até mesmo um processo inflamatório nessa articulação. E a gente precisa pensar nas causas intrapélvicas. Então, eu já falei aqui que endometriose, cistos ovarianos também podem dar dor na região glútea profunda. Então, essa proximidade entre o ortopedista que trata a dor glútea profunda e o ginecologista, principalmente que trata endometriose, é muito importante. E o nosso tratamento? Como é que nós vamos tratar o nosso paciente portador de síndrome do piriforme? Sem dúvida nenhuma, a maior parte dos casos melhoram com uma boa fisioterapia. Os fisioterapeutas são fundamentais no tratamento da síndrome do piriforme, seja realizando analgesia, alongamento, fortalecimento, estabilizando a pelve, fazendo liberação miofacial dos pontos gatilhos do piriforme. Depois o fisioterapeuta, depois de uma melhora, esse paciente vai encaminhar para um educador físico, no caso, para fazer principalmente exercícios mais funcionais. É importante, a acupuntura ajuda bastante, o agulhamento seco e o tratamento farmacológico, né? Daí vai depender da conduta de cada médico, anti-inflamatório, analgésicos, medicação para dor neuropática. Existem também relatos na literatura da hidrodissecção guiado por ultrassom. Então, aqui eu faço ultrassom do quadril, eu percebo aqui o músculo piriforme. Você pode entrar atrás do piriforme, aqui junto ao nervo ciático, e aplicar um volume considerável de soro fisiológico com anestésico para você tentar liberar esse músculo piriforme, mas eu particularmente não tenho o hábito de fazer tanto esse procedimento. O que eu utilizo de rotina e que é um tratamento bem consistente na literatura é a aplicação de toxina botulínica, o Botox. A gente utiliza a toxina botulínica para paralisar o músculo piriforme. Dessa forma, paralisando o piriforme, a gente vai ter uma melhora do quadro clínico. Deixa eu voltar. Eu utilizo de rotina 100 unidades aplicado em vários pontos do piriforme. E, às vezes, quando a gente ainda tem dúvida se esse paciente, antes de fazer o tratamento da toxina, às vezes a gente aplica anestésico e um corticoide no piriforme, até mesmo para confirmar, que era o que eu estava falando antes, que é o teste terapêutico também. Da mesma forma como a gente pode injetar dentro da articulação para ver se a paciente melhora a dor, o paciente melhora a dor, a gente pode injetar no piriforme para ver se ele também melhora a dor dele.
Essas aplicações, elas podem ser realizadas por tomografia, por ultrassom, por radioscopia. Eu utilizo na minha prática o ultrassom como método para me auxiliar nas aplicações. E, em último caso, quando o paciente não melhora com a fisioterapia, quando ele não melhora com essas aplicações, ele pode ser um candidato ao tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico pode ser realizado tanto por via aberta, que é a incisão tradicional, você faz uma incisão e você libera o piriforme, o nervo ciático do piriforme, ou você faz isso através de pequenas incisões, introduz uma câmera de vídeo, 2 cortes pequenininhos, a gente consegue liberar o nervo ciático. Então, aqui eu vou mostrar um caso clínico para vocês. Vejam, um paciente do sexo masculino, no qual ele apresentava aqui um músculo, um nervo vindo para cá e outro nervo vindo para cá, e um pedaço do piriforme bem no meio. Vejam, o piriforme no meio, o ramo fibular e o ramo tibial. Mesma coisa, ó. Piriforme aqui, um ventre vindo para cá do nervo e um ventre vindo para cá um feixe do nervo para cá e um feixe do nervo para cá. Vejam no vídeo aqui, eu puxando o músculo piriforme, aqui o piriforme principal, vejam o tendão dele, aqui no fundo o nervo ciático. Um nervo ciático aqui no fundo. Aqui já demonstrando, aqui já tinha liberado o feixe principal do piriforme, aqui é o feixe acessório dele. Olha o nervo ciático onde está. Nervo ciático, olha o outro, o músculo bem no meio, e aqui no fundo, não sei se vocês conseguem ver um outro pedaço do nervo. E aqui após a liberação. Vejam aqui os 2 ramos, ramo fibular, aqui o ramo tibial, e o músculo piriforme acessório estava bem no meio desses 2 músculos. O nervo fibular e o nervo tibial não ficam divididos aqui nessa região, eles se dividem lá perto do joelho. Aqui eles já estavam divididos por conta dessa malformação. Deixa eu passar o slide aqui. Aqui um outro caso clínico de uma paciente do sexo feminino com dor na região glútea profunda há 10 anos. Vejam aqui novamente. O ramo fibular, o ramo tibial, o ramo fibular, o ramo tibial, aqui o músculo piriforme acessório no meio dos 2 nervos, e aqui no vídeo, vejam aqui, ó, o ramo acessório, os 2 nervos aqui, ó, o feixe acessório do piriforme, bem no meio dos 2 nervos, separando os 2 nervos. Aqui o músculo piriforme já liberado lá no fundo, aqui ele já liberado o feixe principal e o feixe acessório, e vejam como o nervo ciático dessa paciente agora ficou liberado. Então, sobre tratamento, era isso que eu tinha para falar. Tenho muito mais conteúdo para apresentar, tem N causas de diagnósticos diferenciais de dor na região glútea profunda. Eu vou tentar apresentar aqui para vocês, aqui no meu canal. Gostaria do feedback de todos, se possível que vocês se inscrevam e curtam os meus vídeos. Tá? Se você curtiu realmente. Então tá, pessoal, era isso que eu tinha para falar, agradeço demais. Quem tiver dúvida, quiser discutir algum caso, alguma coisa, eu me coloco à disposição, aqui a minha rede social que fica à disposição de todos, para quem quiser entrar em contato. Então era isso que eu tinha para falar, muito obrigado pela paciência de todos.